A suspensão temporária de frigoríficos brasileiros exportadores para a China foi tema da entrevista de Walter Puga com o analista do Rabobank Brasil, Wagner Yanagisawa. Os chineses alegam necessidade de segurança alimentar do produto importado. A medida não atinge apenas o Brasil. Para o analista, as suspensões não mudam o cenário previsto para as exportações brasileiras de carnes este ano. Veja na entrevista. Wagner, muito obrigado. Você recebeu nosso convite, prontamente aceitou. Vamos começar pelo assunto do dia a dia, né? A China decidiu suspender alguns frigoríficos no Brasil e em outros países do mundo também. O que a China está alegando para tomar essa atitude, Wagner? Olá, Puga, olá a todos que nos acompanham. Sempre um grande prazer estar aqui. Bom, realmente a gente teve uma notícia nova nesse final de semana com relação à suspensão de 3 plantas por parte da China. Basicamente é um problema bem novo, ainda tem bastante informação ainda para ser esclarecido de ambas as partes, mas basicamente tem uma suspeita muito forte de uma segunda onda do coronavírus na China. Isso sem dúvida traria impactos muito grandes. E a principal suspeita hoje que se tem é em cima do salmão, né? Então, basicamente, esse susto que o mercado chinês está passando hoje está fazendo com que ocorra uma rigidez com relação aos procedimentos de importação e principalmente com relação à qualidade dos produtos, principalmente de carnes que estão sendo importadas hoje, né? Então, isso é um acontecimento que não está sendo exclusivo do mercado brasileiro. Existem um pouco mais de 20 mercados em todas as regiões do mundo sendo impactados também com a suspensão, mas basicamente por conta de uma segurança alimentar sanitária, né, por parte do importador chinês. Recentemente, boi teve uma alta acentuada, já da semana passada para esta. A perspectiva é de alta nos preços para suíno, frango e carne bovina aqui no Brasil. Como vocês do Rabobank analisam essa situação hoje para o produtor brasileiro? Bom, com relação à carne suína e à carne de frango, eles tiveram um comportamento parecido com relação a preços nesse início de ano, basicamente porque eles começaram esse primeiro trimestre num ritmo de produção muito forte, né, se espelhando no último trimestre do ano passado, que realmente foi muito bom para as exportações, porém com a entrada do coronavírus aqui em meados de março, isso derrubou muito o consumo doméstico, né? Então os níveis de oferta acima da demanda para suínos e aves trouxe uma queda de preço muito forte em abril, né, na casa dos 2 dígitos, porém agora nos dados de junho a gente já vê uma recuperação dos preços, ou seja, né, um equilíbrio maior entre oferta e demanda e já uma possível reação aí com relação aos preços por conta de demanda, né, e também uma redução da oferta. No caso do setor de bife, a gente vê que realmente os preços têm ganhado um pouco de força nessas últimas semanas, basicamente por conta de China, né, que nos últimos 3 meses tem sido crescente as exportações para esse mercado. Nesse último dado de maio agora, as exportações para a China praticamente chegaram próximos aos patamares de novembro, outubro do ano passado, então são realmente níveis altos. E nesse momento de baixa oferta, então, tem trazido esse momento de impulso de preços. Esse movimento pode continuar nos próximos meses, a gente não acredita em grandes saltos de preço ainda, mas para esse curto prazo, sem dúvida, principalmente pensando nesse primeiro giro do confinamento, que foi bastante prejudicado por conta da falta de atratividade, de custo de produção principalmente, a gente espera uma oferta menor e isso pode dar um pouco aí de impulsos, mas não tão muito altos com relação ao preço do boi gordo. Vamos fazer um resumo da situação para o criador que trabalha lá com aves, com suínos e com bovinos. A perspectiva, tanto do ponto de vista da exportação, como de alguma melhoria para o consumo interno, ela é boa para todos 2020? A gente tem que encarar que o ano 2020 ele vai ser bastante desafiador, né? Principalmente quando a gente vê as projeções com relação ao PIB, uma queda na casa dos 7%, segundo as nossas expectativas. Então, inevitavelmente, quando a gente fala de consumo de proteína animal, principalmente de carne bovina, ele deve ser impactado negativamente. Então, a gente deve ter uma redução de consumo esse ano. E é lógico que a questão do coronavírus é um outro ponto também que
vai dar um pouco mais de claridade com relação à recuperação da demanda doméstica, né? Então a gente tem um pouco mais de claridade de como vai ser o comportamento da demanda nesses próximos meses, porém ainda é bastante duvidoso a que níveis essa demanda vai se comportar nesses próximos meses, que vai depender muito de quando a gente vai conseguir adotar as medidas de flexibilidade de isolamento por conta do coronavírus, né? Então uma possível redução dos novos casos, isso vai impactar diretamente, mas também esse cenário de aumento do desemprego, redução do PIB, que sem dúvida vai impactar negativamente. Quem trabalha com produto voltado para exportação tem melhores condições no mercado hoje, diante do que ocorre em todo o mundo. Perfeito, perfeita análise, mas quando a gente fala em mercado doméstico, infelizmente ele é o maior, ele é mais forte, né, nosso mercado doméstico para as 3 proteínas, então de uma forma geral a gente deve ter um cenário um pouco mais desafiador esse ano do que o ano passado, principalmente por conta da demanda, né? Wagner, uma última pergunta, né? O que é importante ressaltar para o criador, para quem trabalha com proteína animal hoje, nesse quadro que nós estamos vendo? O que você diria para esse produtor? Bom, eu acho que em momentos quando a gente vê uma tendência de estreitamento de margens, é extremamente importante para a atividade, é uma coisa que eu sempre repito, a questão do custo de produção, né? A gente ter uma eficiência com relação ao custo de produção, ter um controle bem detalhado com relação aos custos de produção, porque sem isso a gente não consegue fazer uma avaliação da nossa saúde financeira da atividade e muito menos fazer projeções, né? Que isso, a questão do planejamento tem sido fundamental, né? E no cenário de mercado cada vez mais competitivo, isso sem dúvida é um ponto muito importante, né? Vale lembrar que a relação de lucro que a gente tem de margem nada mais é do que uma relação entre custo e receita, né? Você pode ter um aumento de margem com uma redução de custo sem aumento de preço, por exemplo, né? Então, essa relação é bastante importante e ter esse contato, esse cuidado por parte do produtor, acredito que é muito importante pensando nesse cenário competitivo aí, que vai ser cada vez mais competitivo nos próximos anos. Bom, você acaba de ouvir o Wagner Yanagisawa, ele é analista do mercado de proteína animal do Rabobank Brasil. Agradeço a participação do Wagner conosco, lembrando que agora de olho no custo de produção.